Shalom, tudo bem com você? Você já viu na Bíblia uma briga que teve muito séria entre o rei Assuero e a rainha Vasti? Causou um dos maiores impactos em relação a reinado e está no livro de Ester. Porque o que acontece? O rei Assuero, ele exercia o reinado sobre o Império Medo-Persa, que ia da Índia passando até a Etiópia. Então toda aquela região ali, envolvendo África e Ásia, estava sob esse reino do rei Assuero. Eram 127 províncias, 127 estados que ele governava. Uma dimensão muito grande. E o que acontece com o rei Assuero? Ele teve o desejo no seu coração de fazer um banquete para comemorar o seu reinado. E ele fez um banquete que durou nada menos do que 6 meses, nada menos do que a metade de um ano. Aonde que ele fez esse banquete? Na fortaleza de Suzã, fortaleza do seu reinado. E aí, durante esses 6 meses, ele ficou ali comemorando a extensão do seu grande reinado. Quando terminaram esses 6 meses, ele achou por bem fazer mais 7 dias, mais uma semana. Depois dos 6 meses, ele fez mais uma semana de banquete na fortaleza de Suzã. E durante esses 7 dias, a rainha Vasti, que era a esposa dele, fez também um banquete na casa real. Então, o rei Assuero estava na fortaleza de Suzã e a rainha Vasti estava na casa real. O rei Assuero fez o banquete com seus amigos e os príncipes, e a rainha Vasti com as princesas, com as mulheres, com as damas ali daquele império. E no último dia desses 7 dias, que foi a festa depois dos 6 meses, o rei Assuero achou por bem chamar Vasti para desfilar com a coroa, mostrando a sua beleza. E ela não foi. Só que aqui tem, pelos estudos históricos, mais alguma coisa. Primeiro, o rei estava com ciúmes de Vasti, da rainha Vasti, por ela ser descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor, vocês sabem, foi o rei da Babilônia, que foi um império muito grande. Pela profecia de Daniel, ele foi maior do que o império que o rei Assuero estava, que era o Medo-Persa. Então, o que acontece? Vasti, sendo descendente de Nabucodonosor, ela era de linhagem real. Por muitos séculos, era normal o rei de um império casar com uma filha de um imperador e assim fortalecer mais ainda aquele reinado. E Artaxerxes, o rei Assuero, era filho de Dario, da Pérsia, que ele venceu os caldeus e também os babilônicos. Então a gente está falando aqui de um rei, que é filho de rei, que foi um rei que venceu os assírios e os caldeus e os babilônicos, e a gente está falando de uma rainha que foi filha de um rei que foi maior do que o império que estava falando no momento. Mas o problema maior que eu vejo estudando essa história é que, segundo os estudos rabínicos da Midrash, não está na Bíblia isso, mas é um estudo que está registrado, ele queria que ela desfilasse só com a coroa. O que está lá é o seguinte, que ela apareça sem nada sobre ela, exceto a coroa, sem mais nenhum tipo de vestimenta. E ela se rejeitou a ter esse tipo de degradação. Por quê? Porque eles estavam dando banquete separado por gênero, ele para os homens, ela para as mulheres, e ele mandou 7 plebeus com os nomes mais engraçados que tinha no palácio ali na fortaleza, para ir até ela dar essa ordem. E ela, como sendo uma rainha, filha de um rei de grande porte, ela recusou essa ida a fazer esse tipo de desfile que o rei Assuero queria.
Eu quero saber se você já estudou sobre isso ou se você não sabia sobre isso. Deixa aqui a sua opinião e que Deus te abençoe.